Salve! Hoje, mais uma vez, uma bebida, uma conversa. Hoje o debate é sobre educação, provocado por uma pergunta feita por uma aluna do terceiro B que não pode ser respondida a tempo. Por que a escola pública foi feita para dar errado? Enquanto conversamos, a bebida será uma bebida tradicional de escola pública, achocolatado. Que resposta você pode dar, André? Boa tarde a quem está em casa, boa tarde aos participantes do debate. A escola pública não foi feita para dar errado. É que hoje ela está inserida numa realidade muito diferente do que ela estava inserida há 50, 100, 200 anos atrás. Antigamente, a escola pública era o destino de filhos da classe média, da classe alta, das elites brasileiras. As elites brasileiras ocupavam os bancos das escolas públicas. Mas com a urbanização das cidades e um certo equilíbrio social, ou uma certa evolução social, as camadas mais populares passaram a ter acesso à escola. Isso fez com que as elites que antes estavam na escola pública saíssem da escola pública e procurassem a manutenção do status quo. Procurasse a manutenção do seu isolamento, procurasse se enxergar como alguém especial que merece um lugar especial. A escola particular. Hoje em dia, a escola pública atende um número muito grande de pessoas que há 50, que há 100 anos atrás não frequentaria a escola nem sequer por um ano. Quem dirá terminar o ensino médio, quem dirá ficar 8, 9 anos frequentando um ambiente que antes era um ambiente da elite, não um ambiente popular, um ambiente para todo mundo. Então a escola pública tem cumprido um papel muito importante, sim, que é de socializar o conhecimento. E você, André? Eu não tenho dúvida que a educação pública está passando por um momento de crise, em que o conteúdo formal não é mais tão cobrado, não é mais tão exigido. Tenho pouca dúvida de que um aluno que terminasse o ginásio, que hoje equivale até o 9º ano, saía muito mais bem preparado há 50 anos atrás do que sai um aluno formado no ensino médio. Na verdade, eu tenho nenhuma dúvida disso. É inocente quem acha que o nível de educação caiu no Brasil. Não caiu. Porque hoje, muitas pessoas que teriam zero de educação têm alguma educação formal. O nível educacional no Brasil não está em declínio, muito pelo contrário. Muitas pessoas que teriam zero de educação formal já passaram a adquirir muita educação formal, ficar nos bancos das escolas. A redução no conteúdo formal favorece a quem? Favorece, claro, quem quer dominar. Favorece a quem quer explorar aquele que está na educação pública. As pessoas aprendem a sentar durante 4 horas todos os dias. As pessoas aprendem a respeitar durante 4 horas todos os dias. E eu não estou falando que é para ser rebelde, que é para fazer bagunça, que é para não prestar atenção. Claro que não, muito pelo contrário. Mas tem que fazer essas coisas porque a formação é necessária e não porque é obrigado a fazer isso. Você realmente acredita nisso? Acredita que os políticos são tão maniqueístas a ponto de destruírem a educação para que o povo continue votando neles? Isso é muita inocência. Quantos partidos políticos já se revezaram no poder? Você pode dizer assim, não, eles são um grupo unido que manipula e muda para não mudar. Besteira.
Se eles realmente quisessem mudar para não mudar, manipular, eles não ofereceriam. Eles não oferecem. Aí é que está o problema. O Estado não seria obrigado pela própria sociedade a oferecer educação. De fato, as pessoas ficam mais tempo na escola, mas aprendem menos e repetem por mais tempo coisas que antigamente passava-se mais rápido. Antigamente, a ideia que se tinha é que o aluno é que precisava aprender. Hoje não. Hoje a ideia é de que a escola é que tem que ensinar. Então, por incrível que pareça, por mais que tenham teorias pedagógicas modernas, o aluno passou a ser muito mais passivo, aquele que aguarda que a escola faça, que aguarda que o professor faça. É uma mudança comportamental bem destacada e importante, e que muda a relação do aluno frente à escola, a forma como o aluno enxerga a escola. Antes, os alunos que não se adaptavam à escola tinham que sair. Uma das razões que fez com que o nível de educação caísse para os alunos, para os indivíduos, é o fato de que a maior parte das salas é muito cheia e ela é muito heterogênea, ou seja, existem alunos de diversos graus de formação e mesmo de capacidade intelectual na mesma sala. Colocam muitas pessoas desiguais, com níveis de evolução desigual, e querem tratar todas elas de forma igual. Óbvio que, para não deixar alguns muito para trás, acaba-se retardando o crescimento intelectual da maior parte. E os bons, então, aqueles que teriam uma capacidade de desenvolvimento intelectual muito avançada, são os que mais sofrem. Sobre tratar de forma igual os desiguais, eu até concordo. O grande problema, e que talvez você tenha esquecido, é que em algum momento da história, os que hoje são desiguais eram iguais. E por que é que isso aconteceu? Porque antes de haver um tratamento igual para os desiguais, os iguais foram tratados de forma desigual. Por isso a desigualdade se estabeleceu. Tentar tratar os desiguais de forma igual pode ser um erro, mas pior é manter o mesmo tipo de tratamento desigual para aqueles que já não eram tão desiguais e são cada vez mais. Se você quer encontrar uma resposta, quer saber se a escola pública é positiva ou não, pergunte quem é que se beneficia de uma má educação pública. Claro que a gente já falou em políticos que manipulam o povo, querem manipular o povo, ou até que manipulam mais facilmente de fato o povo. Mas eu acho até que existem coisas mais imediatas. O mercado de trabalho, por exemplo. Quem se beneficia disso, com toda certeza, são os patrões que querem explorar as pessoas e pagar piores salários e fazer com que eles trabalhem por mais tempo. Pode ser uma coisa muito ruim, mas eu concordo com você. A escola se presta muito a esse papel de treinamento, receber ordens, obedecer ordens. Mas a coisa já está mudando. A escola pública oferece, de fato, uma educação muito menos adequada do que deveria oferecer. O desenvolvimento intelectual, a quantidade de conteúdo formal que as pessoas deveriam ter ao sair da escola, com toda certeza não é atingido. Eu diria até que menos de 50% das pessoas adquirem 50% do conteúdo. A pergunta que fica é quem é que se beneficia disso? Além daquela resposta clichê, que os políticos que manipulam a população, é possível encontrar duas outras que a princípio parecem ter um tom um tanto quanto socialista, mas eu acho que não são. E se você tiver consciência disso e quiser ser de direita e fazer uso disso, você vai fazer. Alguns empresários se beneficiam muito dessa situação, porque eles são capazes de oferecer menores salários, menores condições de trabalho, exploram mais as pessoas, submetem as pessoas a situações degradantes, e muitas pessoas se submetem a isso por não terem consciência de si mesmo, do mundo, das possibilidades, e não
não trabalham outras habilidades, não desenvolveram habilidades necessárias, suficientes, adequadas naquele lugar onde elas deveriam desenvolver essas habilidades, a escola. E mais ou menos no mesmo caminho, também é óbvio que quem se beneficia muito disso são as pessoas que são oriundas da classe média, da elite brasileira, que ao disputar uma vaga qualquer com qualquer pessoa, não qualquer, eu não digo exagero, mas com a maior parte das pessoas oriundas de escola pública, vão levar vantagem. Pode parecer um pouco maniqueísta, mas eu não acho que seja. Mesmo sem ter consciência, quem leva vantagem também são os filhos das elites, os filhos da classe média. Parece um pouco petista demais falar desse jeito, mas não é. Eu acredito que seja verdade, não é uma questão de ele é mau e vai tirar proveito. É porque a realidade é essa, pura e simples. Se você tivesse que contratar uma pessoa menos qualificada ou uma mais qualificada, quem é que você contrataria? Não é uma questão de vamos ver quem veio da escola pública, mas é a realidade que acaba se pondo no mercado. Se você fizer uma pesquisa de quem é que trabalha no McDonald's ou no Bob's ou qualquer coisa do gênero, dificilmente você vai encontrar um atendente de loja, alguém tirando sorvete de casquinha que tenha estado em escola particular. É uma situação que eu duvido que exista. E se existir é raríssima, só para provar que a regra está certa. Então, a classe média e a elite, as classes mais elevadas, se beneficiam disso também diretamente na concorrência. Mesmo que não sejam pessoas maldosas e que tenham intenção de fazer isso. Mas é o que acaba acontecendo. É mais ou menos como você pegar um jogador de futebol perna de pau e um super craque. Qual dos dois é que vai ter preferência no clube? Que vai ser contratado, vai receber os melhores salários? E a escola pública, assim como a escola privada, acabam formando esses jogadores, esses craques ou esses pernas de pau. É óbvio que isso não depende apenas da escola, depende de uma questão de caráter individual, depende também muito da família, mas a base continua sendo a escola. Se a rigidez, a disciplina, a quantidade de conteúdos na escola pública diminuíram, isso tem um lado ruim, eu concordo, mas também tem outro lado bastante positivo, que é a manutenção de muitas pessoas nas salas de aula. Por mais que em termos de conteúdo se perca alguma coisa em um período determinado, em um período exíguo, em um período limitado de tempo, ao longo de todo o período, o ganho de conteúdo vai ser maior. Imagine uma criança que porventura reprove 1 ou 2 anos na quinta série e o pai ou a mãe ou a própria criança, por uma razão ou outra, decida abandonar a escola. Se ela tivesse tido uma carga de conteúdo adequada, formal e bonita e tivesse saído, ela não teria obtido todo o conteúdo nos próximos anos, dos próximos 7 anos provavelmente. Então, questionar esse aspecto isoladamente não é um bom argumento. Será que esse aumento de escolaridade realmente é uma coisa positiva? Ainda mais da forma como é feita? As pessoas ficam mais tempo nos bancos escolares, mas não aprendem coisas básicas. E são todas elas obrigadas a verem exatamente as mesmas coisas, independentemente da habilidade que elas tenham. Eu nunca trabalhei numa escola e nunca estudei em uma escola em que se tivesse aula de música, por exemplo. Musicalização, iniciação musical. A gente poderia ter Beethovens e Chopins nas escolas brasileiras, mas a gente desconhece isso, porque ninguém recebe educação musical, por exemplo. Todo mundo, independentemente da sua habilidade natural, da sua área de interesse, é obrigado a ver exatamente o mesmo conteúdo que todas as outras pessoas. Me parece que isso é errado. Me parece que a gente está perdendo muito do tempo, a gente está perdendo dinheiro até, e principalmente a gente está perdendo gênios.
O Brasil perde, as famílias perdem, as pessoas perdem. A maior parte das escolas não tem educação física. O esporte de base, o esporte escolar no Brasil não é levado a sério. E quando muito, ele é feito pelo trabalho de uma pessoa ou duas pessoas, é o trabalho individual de um professor abnegado que pode trazer alguma mudança. Não existe um programa político, estadual ou nacional, que realmente vá produzir atletas, artistas, cientistas, matemáticos, administradores, ou seja lá o que for. O que a maior parte das escolas públicas faz, de fato, é passar o trator por cima de todo mundo e querer que todo mundo seja absolutamente igual, pelo menos na quantidade de informação que sabe, na qualidade da informação que sabe. E o que muda disso acaba sendo muito mais de responsabilidade do indivíduo, seja ele o professor, seja ele uma pessoa que faz trabalho voluntário na escola, seja dos pais dos alunos, seja do próprio aluno que vai além daquilo que é passado em sala de aula. Mas o Brasil, com toda certeza, perde muitos talentos tratando a educação como trata. A escola pública não foi feita para dar errado e não está dando errado. Pode melhorar, mas ela cumpre um papel bastante importante, um papel muito importante. E você, o que pensa a respeito? Eu espero ter ajudado a pensar um pouco e ter gravado o suficiente para fazer a edição depois. Se não, eu vou ficar sem barba.